A paz, queridos irmãos, eu sou missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra que maravilhosa para a nossa reflexão em Daniel 5, todo Daniel 5, né, irmãos? Nossa, maravilhosa essa palavra para a nossa reflexão para início de ano, né, irmãos? Assim, nós sabemos que o nosso Deus é por nós, né, irmãos? Nosso Deus ele nos conhece, né, perfeitamente, né, irmãos? O nosso Deus, ele verdadeiramente é o Deus da nossa salvação, né, irmãos? Então, vamos glorificar o nome desse nosso Deus poderoso, né? Então, a história que é maravilhosa de Daniel, né? Que mais uma vez aqui no capítulo 5 ele é lembrado. E ele, dessa vez, irmãos, foi lembrado pela rainha, a mãe de Beltesazar. Beltesazar, que no caso era filho do rei Nabucodonosor, a qual tinha passado por aquela situação de autoconvencimento, de orgulho, né? De desobediência, de achar que ele era o todo-poderoso, o rei, né? Que ele se julgava que era ele que tinha constituído tudo. Porém, foi comer capim, né, irmãos? Por conta que não aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor da sua vida, né? Não aceitou a Deus, né, irmãos? Então, bem, naquela época não falava do Senhor Jesus Cristo, mas se relacionava tudo a Deus, né? Tudo era o Senhor. Então, o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, trouxe todos os seus utensílios, trouxe todos os seus jovens de lá, tanto é que veio Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, ali, aqueles homens, eles vieram, eles eram da nobreza ali de Jerusalém, né? E também trouxeram seus utensílios, né? E aqui no capítulo 5 fala que Beltesazar, ele, mesmo sabendo de tudo que houve com seu pai, né? O que seu pai passou, né? Que foi experienciado pelo Senhor e tudo, mesmo assim, esses utensílios ainda permaneciam lá com, com o rei. E ele resolve dar uma grande festa, como sempre ele fazia. E quando ele resolveu dar essa grande festa dos milhares de pessoas convidadas ali, então ele resolveu que teria que pegar esses utensílios que estavam guardados, com certeza em algum lugar, que era de Jerusalém, né? E que era peças de ouro, taças de ouro, essas coisas que tinha lá na casa do Senhor em Jerusalém. Só que estava confiscado e estava ali na Babilônia. Porém, aqueles homens ali reuniram aquelas peças ali e tudo. E nessa grande festa que houve, ali todos bebem, comem, né? Tudo com esses utensílios da casa do Senhor. E o Senhor ficou irritado com isso, né? E tanto é que a mão do Senhor, depois que eles estavam lá já, eu acredito, já bem embriagados, bem tomados pela bebida, aí o próprio rei percebe-se que numa de suas paredes ali, uma mão surgia, um dedo surgia de uma mão, fazendo uma escritura ali naquela parede, né? E ele não entendeu o que estava escrito e nem o que se decifrava ali. Porém, Daniel fazia parte já do reino, né? Porque ele já tinha sido eletizado por conta de Nabucodonosor. Só que ele estava ali cuidando, talvez não tivesse sido nem convidado para a festa que houve ali, né? E, porém, ou se estava, mas não estava, né? Estava mais em oculto. Porém, a rainha, quando percebeu que o Beltesazar tinha mudado seu semblante, ele tinha ficado aturdido por conta daquele dedo que estava escrevendo ali naquela parede dele lá, uma parede lá maravilhosa, né?
Então, quando ele percebeu aquelas escrituras e ele viu escrevendo, e ali ele se chocou, ele se surpreendeu, e eu acredito que ele tenha se apavorado até de ver aquilo ali, ele logo percebeu que aquilo ali era um grande sinal que alguma coisa podia acontecer, que tinha alguma coisa talvez errada, e ele ficou muito preocupado, tanto é que ele imediatamente ele convoca ali todas aquelas pessoas ali que da época, né, ali tinha muitos adivinhos, tinha muitas pessoas ali que faziam interpretações, né? Então essas coisas todas. E ali ele busca naquelas pessoas ali que eram magos da época, né? Pessoas que tinha algo de espiritual ali, de adivinhação também. E ele convoca todo aquele povo ali para poder decifrar aquele enigma, né? Daquele dedo que ele escreve aquelas palavras ali, que ele tenta saber o que significa, e ele não sabia. Tanto é que aquele povo daquela época era muito inteligente, né? Conhecia muitas coisas, né? Porém, ele estava ali com o semblante dele alterado, já queria saber, convocou esse pessoal todo para poder ali, dar a ele uma interpretação, e nada foi feito, porque ninguém conseguia de novo interpretar. Porém, a rainha sempre tem alguém, irmãos, que observa, tanto é, nos observa. Sempre tem alguém que já viveu uma experiência e ela ali, ela temeu, guardou, né? Então ali a rainha percebeu o tanto quanto o Nabucodonosor sofreu, passou por essas experiências, e ali aconteceu coisa semelhante com ele, e que no caso foi um sonho, e ali foi convocado ali a Daniel para poder trazer essa revelação, essa interpretação. E ela lembrou: mas rei, que o Senhor viva para sempre. Mas lembra que teu pai passou por tudo isso, teve uma experiência também tão grandiosa, e teve um homem aqui no meio do reino que pôde decifrar tudo isso. E ali ela se lembra de Daniel. Tá vendo, irmãos? O nosso nome pode ser citado sim em alguns lugares, irmãos. Você pode estar esquecido para algumas pessoas, mas Deus, quando Ele quer que teu nome seja soprado, seja lembrado, Ele vai trazer recordações daquilo a qual você já viveu algum tempo. E se tu és servo do Senhor, se tu fez alguma coisa na obra do Senhor, consequentemente, tu serás lembrado sim, irmãos. Então, Daniel, naquele momento ali, ele foi lembrado. E quando ele é lembrado ali pela rainha, ele falou assim: pois imediatamente o introduza aqui no reino. E ali foi feito, foram atrás de Daniel e o colocaram ali. E ali, quando Daniel chega, ele fala: eu quero que seja revelado esse enigma, o que está escrito, né? Um dedo escreveu ali nessa parede, e eu quero saber a sua interpretação. Já convoquei todos aqui para que pudessem me esclarecer, e eles não sabem, eles não conhecem, porque na realidade eles não tinham Deus, né, irmãos? Então, ali, aí ele jura ali para Daniel e fala: eu vou te cobrir de ouro, vou te fazer coisas, você vai ser o terceiro dominador do meu império, e ali vai. E jura tantas coisas. Aí Daniel fala assim: não, meu rei, que essas coisas, esses bem-feitos aí, do que você diz que vai fazer, que fiquem para você. Eu vou realmente descrever o que está escrito ali para você, mas pode ficar com suas joias, com seus ouros, com tudo aí que você está querendo me dar. Eu não vou interpretar isso pelo um pagamento, né? Então, que nós não devemos fazer a obra do Senhor pensando naquilo que vamos ser restituídos, vamos ser abençoados. Se Deus quiser abençoar, Ele arruma a estratégia dele e vai nos honrar, né, irmãos? E ali foi. E o Daniel revela para ele, né, o que queria dizer
a cada palavra daquela lá, né? Que no caso estava escrito lá, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então, e aí ele ficou ali todo eufórico para saber esse significado, né? E ali ele fala que Menemene seria que Deus contou ali o seu reino, né? E que ele acabou. Então era um decreto, né? Por quê? Porque ele tinha vivido uma experiência junto com seu pai. E ele não aprendeu nada, né, irmãos? Então, muitas pessoas já tiveram seus pais, ou até mesmo têm, os pais passam por situações, a pessoa viu o que passou e mesmo assim não se deu conta, estava viajando no pensamento, viajando para a Lua, para Marte, sei lá para onde estava viajando. Então, muitas pessoas viajando, né? Percebendo que coisas estão acontecendo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, e não se dá conta, né? Não se corrige, vê que houve uma correção daquilo ali, porque foi pago um alto preço, né? E mesmo assim não muda. Então, do mesmo jeito aqui foi o filho, né? Ele foi muito desobediente, porque o pai já tinha ordenado muitas coisas, depois que ele foi experienciado, né? Até comer capim comeu. Então, irmãos, aí é que houve um decreto de Deus, né? Que o reino dele tinha acabado. E no caso Tekel aqui quis dizer, né? Que foi passar, que pesado ele foi em balança e foi achado falta nele. E Pérez, aqui que seria o Parsim, né? Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, né? Então aqui Deus faz um decreto para ele, porque ele tinha vivido uma experiência junto com seu pai e não aprendeu nada, não tirou nada disso, né? Não foi obediente em fazer as coisas corretas e ali o seu reino foi dividido, foi tomado, né, irmãos? Muitas pessoas vivendo coisas junto com os pais, teve muitas experiências, mas não aprendeu nada da vida, né? Então, assim, tem muitos, né, que nós não venhamos ser desse jeito, né, desobedientes, né, largados, a gente que nós venhamos assim, viver e não cometer mais falhas perante a Deus, né, irmãos? Nós não venhamos mais nos meter em situações a qual nós já pagamos um alto preço, que nós viemos assim, vendo o outro que está cometendo certas falhas e não seguir os seus passos, mas seguir os passos do Senhor Jesus, né? Andar pelo caminho reto, né, irmão? Fazer a coisa correta diante do altar de Deus, né? E ali diz aqui a palavra, né, que ele ali, logo imediatamente, lógico, né, Daniel fez tudo ali, decifrou ali para ele, imediatamente veio os ouro, veio a posição social dele e tudo, né, e ali diz aqui a palavra do Senhor, né, e naquela mesma noite, né, foi morto Beltsazar, né, o rei dos caldeus. Então, irmãos, olha só, tem uma punição para aqueles que não andam na presença do Senhor como deve andar, que não faz a coisa correta, que não segue os seus passos, né, irmãos, que está sempre errando. Vai chegar um momento a qual Deus vai tirar a vida, Deus vai cobrar. Então, que nós possamos assim fazer diante do Senhor aquilo que é correto de ser feito, né, irmãos? Vamos honrar o nosso Deus, né, em espírito e em verdade. E aqui tem uma lição, né? Porque o homem que teve experiência, ele era, mesmo que fosse adolescente, né? Ele viu o que se passou ali com seu pai, né? O que ocorreu, e mesmo assim ele não tirou nenhum proveito, né? Pois bem, essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. A paz para todos. Amém.